pessoal, eu vou fazer mais um vídeo para amantes da história. Como eu coloquei no Instagram mais cedo, eu vou falar dos partos. Isso mesmo, o Império Parta. Então, bora pro vídeo. O Império Parta, ou a Sárcida, foi um estado, uma civilização que existiu de 247 antes de Cristo a 224 depois de Cristo. Existiu no atual Irã, e esses se consideravam sucessores do Império Persa Aquemênida. Eles, surgiram em 247 a.C., onde existia antes o Império Seleucida. Parece que o sátrapa, o governador Seleucida Andrágoras, governava a província da Pártia, e o Assarsis I, que foi considerado o primeiro Shah dos partos, ele conquistou a Pártia, que era uma região a nordeste do atual Irã, e ele era líder dos Parnos, Lembrando que esses Parnos eram um dos povos nômades, que tinham lá no Oriente Médio, da Confederação dos Das. Então, ele conquista, e funda a civilização dele, o Assarsis, também. Por isso que o Império Parto é chamado de Império Assárcida, E eles vão empreender uma série de conquistas, os partos, e vão ter várias capitais, Nissa, várias, as capitais vão mudando ao longo de quando eles vão se expandindo. Entre elas, podemos mencionar a própria Ctesifonte, como eu falei, que depois vai ser capital também do Império Sassânida, no futuro, que eu já fiz um vídeo. Vai ser a Sárcia, vai ser Hecatômpilo, Ecbátana, Susa e Mitri da Certa, Não seja assim mesmo, Mitri da Certa. Então, esses partos, eles vão se expandindo, E lembrando que esse Shah é um título muito comum na Pérsia Antiga, Vai ser usado até o século XX, quando teve a última dinastia do Império Persa, Dos persas, Que foi a dinastia Pavlev, no século passado. Então, eles também vão se chamar de Shahs, os partos, os reis partos, vão ter esse título também. E parece, que ele teve o Mitrídates I, não confundir o Mitrídates I, o rei do Ponto. Não, esse é o Mitrídates, esse é outro Mitrídates Shah Parto, Ele existiu de 171 a 138 a.C., conquistou a Média e a Mesopotâmia, E os partos, eles vão conquistando, como Frates I, que ele expandiu, além dos portões de Alexandre, eles vão se expandindo, e esse expansionismo, vai acabar depois entrando em conflito com os romanos, Eles falavam várias línguas, o persa, o parto, o aramaico, que era a língua franca, várias línguas, Só para mencionar algumas, o aramaico acho que era a língua franca. Então, e eles tinham, também falavam acadiano, e eles tinham duas religiões principais, o zoroastrismo, e a religião babilônica, e a moeda era o dracma, que era a moeda usada na Grécia Antiga. Então, esses partos, eles, como eu falei, o Crasso, ele vai tentar conquistar a parte, o próprio Júlio César tentou empreender uma campanha contra o Império Parto, mas morreu antes disso, Foi assinado lá no Senado romano. Então, o Crasso vai tentar fazer isso alguns anos antes do César ser assassinado, em 53 a.C., e o Crasso vai morrer. Essa batalha, os partos, eles usavam os catafactos,
E o Surena, né, o general Parto, né, ele vai infligir uma derrota contundente contra a República Romana, né? Eles vão acabar sendo o Surena vai emboscar o Crasso, né, em 53 a.C., na Batalha de Carras, e vai acabar derrotando-os, né, os romanos. E os romanos que sobreviveram a essa batalha de Carras, né, lembrando que tanto o Crasso quanto o filho dele vão morrer nessa batalha, né, e os partos vão pegar a cabeça dos dois, né, e colocar numa lança lá, do deserto lá. E isso fazia parte das guerras romano-partas, né, que durou de 66 a.C. a 217 depois de Cristo, né? Lembrando que essa guerra entre persas e romanos é uma longa guerra que durou no total 719 anos, né? Só para ter uma ideia, isso foi só uma das guerras, né, que teve, né, entre esses dois povos, né, persas e romanos. Então, eles, né, sofreram, e dizem, né, a história, né, tem uma lenda que fala que teve uma legião perdida, né, porque o Império Parta ele estava dividido assim. De um lado estava a oeste, temos o Império Romano, e a leste o Império Chinês da dinastia Han. Então, quando o cara chegou, os romanos, né, os partos, desculpa, os partas, né, eles venderam os soldados romanos sobreviventes. E esses prisioneiros de guerra romanos acabaram sendo vendidos e foram parar lá na China, né? Tem essa lenda da Legião Perdida. E dizem que os legionários romanos, né, prisioneiros lá, escravos, né, dos chineses, eles ensinaram a formação tartaruga, né? Tem essa curiosidade histórica, né? Vocês conhecem. Então, mas voltando, e os primeiros inimigos foram os citas, né? Os primeiros inimigos. E os próprios romanos, né? Também, como eu falei, e os caras, os partos, né? Junto com os romanos, eles iam acabar essa história também, né? Que fala, né? Que os romanos e os partos vão começar a controlar a Armênia, né? E vão fazer um tratado, né, entre ambas as nações, civilizações, para transformar os reis armênios em como se fossem vassalos, né, reis clientes de ambas as nações, ou seja, em cada ano um rei era eleito, né, de acordo com o interesse de cada nação, né. Então, como se a Armênia se tornasse uma espécie de uma província, né, de ambas as nações, né, tanto da civilização romana quanto a civilização parta, né. Então, e depois disso, os romanos, né, eles vão empreender, porque em 40 a.C. e 39, né, os partos vão começar a conquistar Levante, Mesopotâmia e tudo mais, né. O próprio Marco Antônio já vai empreender uma guerra, né, uma campanha contra eles, e esses partos não vão conseguir conquistar a região, só a cidade de Tiro que não vai conseguir conquistar, mas ele vai conquistar boa parte do Oriente Médio, os partas, e eles, né, vão acabar sendo depois derrotados pelos romanos, né. Mas de fato, os romanos conseguiram manter por muito tempo os partas sob domínio romano, né, Império Parto, né. Não vai ser por muito tempo, não. E para concluir, né, o Vologases III vai ser o último chá dos partas, né, os partos. Porém, o Império Parta vai acabar em 224, como eu falei, quando o Artabano IV é derrubado pelo fundador da dinastia dos Sassânidas. E ele vai ser assassinado, né? E aí vai começar uma outra dinastia, né? Do império, quer dizer, o império no mesmo ano, né?
o Império Sassânida. Então, esse é o vídeo. Curtem, comentem, compartilhem. Não deixe de se inscrever. E falou!